Gente, agora, infelizmente, vamos falar de uma coisa séria mesmo, que ainda é a história do caso da Luísa Brunet, porque desde a semana passada, quando vazaram as conversas dela com o empresário que a teria espancado, aí começou uma invasão de privacidade mesmo, que deveria ser tratado apenas no âmbito da justiça, né, com privacidade, não foi, vazou, explodiu, todos os jornais deram, a gente noticiou aqui também, só que nesse final de semana, na nova edição da revista Veja, aí mostra como o caso pode piorar, porque a coluna do Maurício Lima, aqui na revista, traz uma foto da filha da Luísa Brunet, tá aqui, olha, e com a frase que seria da Yasmin, dizendo, ela, Luísa, mãe, precisa de psicólogo. E aí vem aqui, olha, a defesa do empresário Lírio Parisotto vai usar um depoimento importante no processo a que o bilionário responde por agressão a Luísa Brunet. O de Yasmin Brunet, filha da atriz, não será um testemunho, mas uma troca de mensagens entre ela e Parisotto. Nas conversas, a própria Yasmin escreve que a mãe precisa de psicólogo e que tem o emocional muito ruim, dados os constantes acessos de raiva que protagoniza. Em outra passagem, Yasmin acrescenta que Luísa é grossa do nada e que ela, às vezes, fica longe para não ter problema. Ela, Yasmin, não é? Fica longe, às vezes, para não ter problema. As conversas aconteceram entre os dias 5 e 12 de março de 2015. Leia a troca de mensagens completa, mas aí a gente até já mostrou aqui para vocês, mas aí a troca de mensagens completa também está na Veja Online. E isso é uma coisa muito séria, porque começa a envolver a própria filha, não é? Que não deveria fazer parte dessa briga, como não quis fazer. Na verdade, ela nem se pronunciou sobre isso. O advogado que está usando essas mensagens que vieram a público para colocar até a filha no meio. Eu já tinha dito aqui que dá para perceber que o relacionamento era extremamente tumultuado de ambas as partes, mas que não justifica a agressão dele de maneira alguma, se isso de fato aconteceu exatamente do jeito que a Luísa relatou e que deve provar que assim tenha sido. Porque se está doente, se está precisando de um psicólogo, se está com o emocional ruim, não está precisando de um tratamento. Quer dizer, uma pessoa dessas, você vai curar como espancando? Né? Ao invés de terminar o relacionamento, de aconselhar a ir para um tratamento, de não ter volta porque as coisas só estavam piorando, vai lá e mete a mão e quebra a costela e deixa no mínimo um olho roxo, nada justifica. Se a pessoa está impossível, né? E não é um modo natural dela ser, demonstrando que ela estava mesmo com problemas emocionais, ela precisa de tratamento, ela não precisa de pancada. Então acho que esse tipo de argumento serve como um retrato de um relacionamento tumultuado. Mas para mim, opinião muito pessoal, e se tudo ficar devidamente comprovado, não absolve ninguém de um crime de agressão física contra uma mulher, ou que fosse contra o homem no caso, viu? Tem a resposta da Yasmin, que eu achei que ela se pronunciou muito bem, mas antes disso eu quero ouvir a opinião do Vladimir e do Thiago. Olha, quando noticiamos a primeira vez essa história entre a Luísa e o Lírio, a gente sempre pensava assim, poxa, ela tem quase que 100% de razão e ele 0 e já está ganha a causa. Não justifica tudo isso que ele está encontrando a possível agressão. Só que assim, os advogados da parte deles são danados. Sim. Porque eles estão encontrando algumas brechas durante todo esse processo, durante todo esse período, que podem complicar em partes. Eu acho que pode diminuir, seria diminuir a punição, mas não conseguir uma absolvição. Ô Sônia, quando a gente olha esse casal, agora esse ex-casal, é importante salientar que são dois expoentes nas suas áreas. O Lírio Parisotto é um dos empresários mais prósperos do país e a Luísa Brunet é uma das modelos, falo modelo porque até hoje ela continua trabalhando e pouquíssimas modelos conseguem fazer isso. Agora, tem muita água para rolar. Eu acho que os advogados ainda embaixo das mangas tem surpresa. E já falaram que isso vai longe, né? De ambas as partes. A gente vai saber. Eu preferia que isso fosse tratado verdadeiramente na justiça, não ficasse essa, olha, descobri mais uma, descobri outra, porque não tem nada profissional, é muito pessoal. E as coisas são gravíssimas
Porque a gente não pode falar que uma agressão é normal. Exatamente. Bom, já já você vai ver a resposta da Yasmin Brunet em relação a essa história de ter soltado, aí, o advogado de defesa do empresário ter soltado essas conversas da mãe e agora uma dela própria, né? Isso é uma coisa difícil para ela aceitar. Botar filho no meio é igual botar mãe no meio, né? É igual. Eu também acho que aí é muito apelativo. Bom, voltando aqui, vamos chamar a resposta da Yasmin? Vamos lá ver o que a filha da Luísa Brunet tem a dizer em relação a essa história contada aqui na revista Veja. Olha aqui, sobre uma conversa dela com o ex-empresário, dizendo que a mãe precisa de um psicólogo. Aqui, ó. Nas conversas, a própria Yasmin escreve que a mãe precisa de um psicólogo e que tem um emocional muito ruim, dados os constantes acessos de raiva que protagoniza. Em outra passagem, Yasmin acrescenta que Luísa é grossa do nada e que ela, às vezes, fica longe, ela, Yasmin, para não ter problemas, não é? E isso fez com que ela gravasse. A revista Cosmopolitan postou, inclusive, em primeira mão esse depoimento da Yasmin, que você vai ver agora. Oi, gente, eu queria falar uma coisa com vocês aqui. Como vocês já devem saber, a minha mãe foi agredida pelo ex-parceiro dela, pelo ex-companheiro dela, e agora ele tá me envolvendo nessa história, vazando mensagens que a gente já trocou há muito tempo. Então eu queria deixar aqui muito claro que eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, violência doméstica, violência contra a mulher, e que eu tô 100% do lado da minha mãe pro que ela precisar. E eu queria também que vocês soubessem que no momento que a minha mãe mais precisou de ajuda, essa pessoa se aproveitou muito da fragilidade dela. E não existe desculpa, não existe razão e não tem justificativa para você bater numa mulher ou para você bater em qualquer pessoa. É isso. Aí, falou muito bem, né? Bonita, né? Como ela tem o poder da comunicação. Demais. Muito Yasmin, linda ela. Televisão pra você, Yasmin, não vai ter jeito. Não vai, né? Porque ela é boa de dicção. É perfeita, ela né? Um raciocínio lógico. Perfeito, lógico, fluente, muito bom, realmente. É isso, não existe justificativa para agressão a uma mulher, não existe, né? Muito menos esse caso, não adianta ficar botando as conversas aí, porque isso não vai justificar. Dá para entender o contexto em que tudo aconteceu, mas não absolve de maneira alguma, né? Não justifica agressão nem homem para mulher, nem mulher para homem, nem homem para mesmo. Transexual, nem transexual. Não existe. Ainda mais você tá vendo que as coisas não estão indo bem com aquela pessoa, que ela não tá no normal dela, né? Porque quem sempre conheceu a Luísa, mas é claro, é uma outra situação, é um relacionamento homem-mulher, sentimental, pessoal, as pessoas mostram outras facetas, se mostram de uma maneira mais completa, mas a Luísa sempre foi uma das pessoas, né? Sim, realmente, ela era muito fácil de lidar, não era o tipo estourado, que é grosso com a imprensa, que fala mal criado, que evita, nunca. Era pedir a uma entrevista, ou pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, ela estava sempre disponível, sempre extremamente educada. Então, tudo isso acontecendo numa fase que, como disse a Yasmin, ela estava fragilizada, muito fragilizada. O caminho de resolver uma situação como essa é outro, né? É clínico, não o da agressão de verdade. A gente falou aqui, a gente não concorda com a Luísa em relação a querer parte dos bens, aquela coisa toda, mas esse é o único ponto. A causa dela é super justa, a coragem que ela teve de mostrar a cara, inclusive com o olho roxo, e a luta e ir para a justiça mesmo, nisso ela realmente está absolutamente certa, tá bom? E é isso, né? É isso.